nós estamos ligadas, queremos ser respeitadas. Juntas somos mais fortes, juntas somos melhores. Ouçam a nossa voz, é bom saber que não estamos sós. Podemos ser o que quiser. Toda mulher, toda mulher. Você acha que é a Mulher Maravilha? Que pode e deve dar conta de inúmeras atividades ao mesmo tempo e se frustra quando não consegue? E mesmo assim continua tentando? Cuidado! Você pode estar chegando no estágio de exaustão. Exaustão, substantivo feminino que significa cansaço, esgotamento extremo. Será que nós, mulheres, sabemos quando chegamos em nosso limite? Exaustão feminina durante a pandemia. É sobre esse assunto que vamos conversar no Toda Mulher de hoje. E para discutir sobre esse tema, eu recebo Renata Corrêa, carioca, roteirista, escritora e dramaturga. Tem seus trabalhos com foco no humor e no protagonismo feminino. Autora do livro Vaca e Outras Moças de Família e da peça A Fábrica de Cachorros. Tem atuação presente nas redes sociais com pautas de igualdade de gênero. Adriana Vieira, formada em administração, dá aulas particulares de matemática, mas com a pandemia teve que se adaptar e criar novas formas e alternativas no ensino à distância. Tarefa para ela desafiadora. É casada e tem filhos. Conciliar trabalho, maternidade e marido com as responsabilidades de casa, ela acredita ser quase um milagre. Olá, meninas, sejam muito bem-vindas. Eu agradeço a presença de vocês no Toda Mulher de hoje. Vamos conversar sobre esse assunto, né, tão polêmico, tão atual, acredito eu, que se potencializou durante a pandemia, né? Essa síndrome que a mulher tem, deve e pode ser multidisciplinar, ou seja, ela pode fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu gostaria de começar com a Renata. Eu gostaria de entender e saber de você, escritora e roteirista, qual foi o start que te deu para escrever um artigo que fala justamente dessa exaustão feminina. Olá, tudo bom? Primeiro, eu queria agradecer o convite. É muito bom estar aqui falando sobre esse assunto, trazendo luz sobre esse assunto. Na verdade, não teve um start. O artigo ele foi escrito primeiro quando eu percebi, através das conversas com as minhas amigas, minhas colegas de trabalho, sobre a multiplicação de tarefas e a multiplicação de atividades das mulheres durante o período de confinamento. E pouco a pouco começaram a sair pesquisas na imprensa de divulgação científica e de institutos que monitoram a desigualdade de gênero, mostrando que isso que era uma observação individual, que eu estava fazendo uma observação ali, apenas eu, na verdade, tinha um espelho na realidade. Então, as pesquisas estavam mostrando que esse trabalho das mulheres, nem se fala mais o termo tripla jornada, né? A jornada contínua das mulheres estava ficando cada vez mais exaustiva e o trabalho das mulheres se multiplicando durante a pandemia. Adriana, a Renata bem falou na questão de não é mais uma tarefa, não são mais 3 tarefas, são multitarefas. E você, enquanto tem a sua profissão, tem os seus filhos, tem o seu marido, você considera fazer parte dessa síndrome da Mulher Maravilha que se cobra muitas vezes porque não dá conta de tudo e você tem que dar conta de tudo? Olá, tudo bem? Bom, primeiro, obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Com certeza, tá? A gente é como se fosse nesse período de pandemia em que antigamente a gente dizia que a mulher tinha tripla jornada. Eu acho que agora a gente tem a gente é multifacetada, porque a gente dentro de casa, eu falo como uma mãe normal, não só como uma professora, mas você acaba sendo o médico do seu filho, porque você não vai levar ele ao hospital, né?
pela situação da pandemia, você se torna professora do seu filho também, porque você se torna despertador, porque ele tem que acordar cedo para estar na frente do computador assistindo aula, você teve que dispensar a sua faxineira, então você tem que dar conta da limpeza da casa, você tem que dar conta da comida, da roupa, enfim. E por que você acha, tudo. Você está usando muito o verbo tem? Por que você tem? Eu acabo puxando para mim, porque, assim como em outras casas, né, o meu marido não tá nem aí. Então, enfim, se eu não for fazer a comida, não vai ter comida na mesa. Então, eu meio que absorvi isso e puxei. Tá errado? Tá erradíssimo. Mas, enfim, nesse período, eu tenho que colocar, né, as minhas tarefas, né? Eu tenho que botar um tempo para as minhas tarefas, porque eu tenho que trabalhar. Então, é tudo organizadinho, numa agenda, eu cumpro tudo que eu me propus naquele dia, acabo o dia exausta, morta e vou dormir. Um exemplo, né, o meu marido, nessa pandemia, ele disse que conversou com um amigo dele e que o amigo dele ensinou a ele a fazer um pavê. Pode comprar os ingredientes. Eu falei, legal, beleza, bacana. Eu comprei. Olha, já tem mais de 2 meses e não chega nem perto da cozinha. Então, esse pavê não foi nem para ver, nem para comer, foi só para ouvir. Nem para ver, nem para comer. Impressionante. Adriana, e isso tem muito a ver, Renata, com um trecho do seu artigo, quando você fala, a mulher, muitas vezes, não estou nem chegando na questão da culpa, de quem é a culpa, mas a mulher já fica com aquela carga mental, que é outro conceito, que depois a gente vai falar sobre isso, ela vai mentalizando e estruturando tudo que vai fazer enquanto trabalha. Aí eu vou acordar, hoje eu vou fazer o almoço, não é? E o jantar é do marido. Só que aí ele esquece, chegou a hora do jantar, você preocupa, meu filho ainda não comeu. Então, amor, vai refogar o espinafre? Aí ele tá. Aí levanta e fala o quê, Renata? Falou para mim, o que é refogar? Não, eu tô cansado, então deixa a minha parte para amanhã. Né? Tem sempre uma desculpinha escapatória. Existe também essa ideia de que, na verdade, a gente faz tudo porque eles são incapazes. E a gente sabe fazer, então a gente acaba fazendo porque eles não sabem. E aí isso vira um ciclo, uma bola de neve, onde eles continuam incapazes porque eles nunca fazem, então eles nunca aprendem como fazer. E a gente continua exausta, tendo que fazer tudo, porque, afinal, eles não se empoderam desse conhecimento. Porque, afinal, as tarefas de cuidado, elas são um conhecimento que devia ser muito mais valorizado na sociedade. A gente tem a nossa estrutura social, ela só funciona e só existe porque existem pessoas que estão cuidando das tarefas de cuidado, que a organização da casa, a alimentação, a higiene, o cuidado das crianças, o cuidado dos idosos. A pesquisadora, a escritora Silvia Federetti, italiana, ela é uma pesquisadora italiana, ela fala que existe essa cultura de que a gente faz tudo isso por amor. Mas, na verdade, não é amor apenas, é trabalho não remunerado. É trabalho que exige expertise, que exige talento, exige treinamento. Ninguém acordou um dia e sabia arrumar uma cama, e sabia lavar uma louça, e sabia fazer uma comida. Isso é um aprendizado social que as mulheres têm desde muito jovens, desde crianças, né? A gente vê os brinquedinhos de panelinha, de vassourinha para as meninas. Os meninos não brincam de varrer e de cuidar de bonecas bebês, né? A gente aprende isso desde que a gente é muito jovem. E esse trabalho fica para a gente. Então, não é amor, né? É trabalho não remunerado. É um trabalho que a gente faz e que a gente não recebe por ele. E às vezes nem reconhecido. Além de não remunerado, não reconhecido. Exatamente. Na hora que a gente está cansada, mas está cansada de quê? Você não fez nada hoje? Ou só isso? Então, ficou o dia inteiro em casa, né? Aproveitando o gancho das duas, eu queria ler um dado muito interessante acerca disso, dessa questão de, não faz nada, ou também, por que a gente não ensinou os homens? Quando a Renata falou, se tem uma construção, é porque alguém permite que essa construção continue. Ninguém quer quebrar o castelinho. Então, por mais que as mulheres se esforcem durante décadas, que as atividades domésticas devem ser divididas de forma igual,
Uma pesquisa realizada pelo IBGE em 2018 constatou que mulheres brasileiras dedicam 73% a mais do tempo com tarefas domésticas do que os homens. Gente, é muito muita mais. coisa. E fora que, e a pesquisa ainda fala, e o trabalho mental desenvolvido e questionado também não tem como ser mensurado, não tem uma porcentagem. Então é muito, 73% que as mulheres dedicam, é muita coisa. As mulheres fazem muito além do que os homens. Aí eu pergunto para você, Adriana, antes da pandemia, você já chegou a incentivar o seu marido a fazer? Porque eu escuto muito assim, não faça porque você não sabe. Deixa que eu faça que eu sei fazer. Aí também o homem se sente... Eu não concordo com você. Olha só, eu sempre incentivei, eu sempre até pedia, olha, para a gente ganhar tempo, né? Faz aquilo ali que eu faço isso aqui, a gente termina mais rápido e segue. Horas ele aceita, horas ele não aceita, finge que não vê ou que não escuta, ou dá desculpa que não sabe. É muito relativo, mas incentivar sempre, claro, é necessário. Renata, você nesse seu artigo, você também questiona, né? Às vezes parece até piada, se tornou muita piada. A gente viu nas redes sociais, né? Piada de que o homem não sabia fazer isso e a mulher ia lá, fazia. Até que ponto isso está relacionado diretamente com o machismo e uma sociedade patriarcal? Está diretamente relacionado, né? Quando a gente fala de estrutura, às vezes não se entende o que é essa estrutura, porque a gente está inserido nessa estrutura há muito tempo, nessa estrutura patriarcal há muito tempo. Então, quando a gente fala, por exemplo, as mulheres dedicam 73% a mais do seu tempo às tarefas domésticas, a gente pensa que isso não surgiu do nada. As mulheres não decidiram, de repente, que elas iam ocupar essas tarefas. A gente tem uma estrutura de poder social e poder institucional que empurra as mulheres de volta para esses trabalhos domésticos. Por exemplo, se a gente for pensar em direitos das mulheres trabalhadoras, das mulheres que trabalham fora. A gente tem uma licença no Brasil, por exemplo, isso é institucionalizado que as mulheres são as principais cuidadoras e principais responsáveis pela tarefa de cuidado, porque você tem uma licença maternidade de 3 ou 4 meses para as mulheres e de 5 dias para os homens. Então, o que a lei diz? A lei diz que a responsável pelos cuidados com os filhos tem que ser única e exclusivamente a mulher, porque o homem fica 5 dias em casa depois que o filho nasce. Então, como é que ele vai ser responsável por essas tarefas de cuidado? Aí vem o Ministério da Saúde e fala que a mulher tem que amamentar exclusivamente por 6 meses. Como que a mulher vai amamentar exclusivamente por 6 meses se a licença maternidade é de 4 meses, se ela não tem institucionalmente nenhum suporte do Estado e, por lei, o marido dela não é o pai ou o companheiro que devia ser responsável pelos cuidados com essa criança, ele não tem direito de estar em casa cuidando dessa criança. Então, assim, a gente tem uma estrutura que vai empurrando as mulheres para o serviço doméstico. Se a gente pensar em pesquisa recente também, 50% das mulheres que voltam da licença maternidade são demitidas. Então, mais uma vez, elas estão sendo empurradas para fora do mercado de trabalho. E se a gente for pensar em outros aspectos da vida das mulheres no universo do trabalho remunerado, como a vida das mulheres é mais difícil nesse lugar, é sempre mais dificultada. E é mais dificultada por quê? Porque a sociedade quer realmente nos empurrar de volta para esse trabalho doméstico não remunerado. Então, a gente tem no mundo do trabalho, a gente tem o assédio, a gente tem fenômenos sociais como o glycating, né, que as pesquisadoras feministas e de ciências sociais dizem que chega um período da carreira que as mulheres não conseguem ascender mais porque os homens não permitem que elas cheguem num lugar de destaque, chefia. Então, assim, o mundo do trabalho se torna tão hostil para as mulheres institucionalmente e através até do poder do Estado, que a gente vai sendo novamente empurrada para o mundo doméstico, que seria o único universo onde estaríamos aptas a exercer as nossas habilidades, né?
Meninas, é muito assunto para a gente discutir, são muitas questões, mas eu preciso fazer um intervalo, rapidinho. Só que antes eu queria deixar um questionamento já para vocês irem pensando e no próximo bloco a gente desenvolver, né? Até que ponto a gente permite isso? Eu digo a gente, nós mulheres. Por que a gente não sabe? Quando que a gente percebe que chegamos, se é que a gente percebe que chegamos no nosso ponto limite, e por que a gente não pede ajuda e a gente diz, não, estou no meu limite. Daqui a pouquinho eu volto. Toda mulher, toda mulher, toda mulher.